Olá, tudo bem? Que bom estar falando com vocês. Que a presença de Deus esteja com vocês. Hoje gostaria de falar de um assunto muito importante, sobre organização. E um texto a qual vem no meu coração agora é 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, onde o apóstolo Paulo, ele, está dizendo acerca de ordem e decência. Então o texto diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está escrevendo, na primeira carta para a igreja de Corinto, e ele é bem objetivo em dizer, que tudo quanto os irmãos de Corinto, a igreja, for fazer, é para fazer com decência e com ordem, decentemente, e com ordem. Por quê? Porque as nossas reuniões, não apenas a da igreja de Corinto, mas hoje também a nossa igreja local, as denominações em geral, precisa se concentrar, realizando suas reuniões, os cultos, com o foco de edificar os ouvintes, de que tudo esteja voltado, para a edificação, o respeito, evitando, tumultos, bagunças, evitando uma desorganização onde vai levar à destruição, levar os ouvintes a não ter desejo de voltar para cultuar novamente, porque eles não vão estar agradando, de como está sendo realizado, os cultos, as reuniões na igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve, nesse sentido, de que tudo precisa sair focado na edificação e evitando aí os conflitos, evitando os tumultos. Pois bem, voltando, para esse foco, hoje também nos nossos templos denominacionais, nós também precisamos aprender a respeitar o tempo. Quando eu digo isso, eu digo a respeito de que o culto, primeiramente, o culto numa igreja é oração e palavra, porque a palavra é para mover o coração do homem, trazendo libertação, conversão, desejo, fortalecimento espiritual. Então, a palavra, Deus instituiu a palavra e deixou a sua palavra para avivar, para mover o coração do homem. E também, esse aí é o culto da palavra, do ensinamento. Agora temos também o culto de oração, Já a oração, Deus ensina, Jesus ensina, os discípulos. Hoje nós temos o culto de oração na igreja. O culto de oração já é para mover o coração de Deus,
né? Então Deus deixa a palavra para mover o coração do homem e a oração para mover o coração de Deus. Quando queremos falar com Deus, nós oramos, nós conversamos com Deus e Deus nos ouve através da oração e assim Ele estende as suas mãos e abençoa, né? E traz respostas para o coração do homem. Agora, voltando aqui, nós temos esta palavra de 1 Coríntios 14:40, aplicando ela para nós hoje. Nós temos dentro da nossa denominação, né, o nosso culto, e o nosso culto ele é feito, né, de oportunidades. A Assembleia de Deus, ela é uma igreja de oportunidade, mas nós temos um tempo também, e esse tempo ele é dividido em, primeiramente, 30 minutos de oração. Logo após a oração, nós temos os 3 louvores da harpa cristã, e dentro desse tempo nós temos a palavra congregacional, a palavra de abertura, e logo após nós temos a oração. Aí vem as oportunidades, né, para, né, os grupos de criança, adolescentes, jovens, o círculo de oração feminino, o círculo de oração masculino, uma oportunidade avulsa para alguém que Deus, né, nos designa a dar essa oportunidade. Logo após temos, né, a oferta, que é a coleta das ofertas, dos dízimos, a oração de agradecimento e a oração pelo preletor, que vai trazer a palavra, e assim a oração final para terminarmos. Então, uma saudação hoje, para quem quer ler um texto bíblico e explanar ela rapidamente, não pode passar de 5 minutos uma saudação, mas colocando aqui no mínimo, a saudação é de 3 a 5 minutos. Agora nós temos também alguém que quer cantar um hino, louvar o Senhor com um hino. Tem hinos aí que vai 5, 6 minutos. Então a oportunidade, né, ela vai até 5, 6 minutos a oportunidade. E porque nós temos o seguinte, a maneira de dizer, né, que a oportunidade, né, e a saudação, tudo é muito bom, mas a gente diz que o melhor do culto é a palavra. E acaba nós desrespeitando a hierarquia do tempo. Aí a saudação, que é para ser uns 3 minutos, a gente fica 5, 6, 7, 8 minutos numa saudação. Aí vem uma oportunidade para alguém, a pessoa usa 10, 15 minutos numa oportunidade. Nisso aí, o horário do culto já está terminando. Quando chega na melhor parte, que a gente fala, que é a palavra, aí tem 10 minutos para a palavra, né? Então, não é o melhor do culto, é a palavra. Porque o melhor do culto tem que ocupar um tempo maior. E a gente acaba acarretando tudo e deixando um menor tempo para aquilo que a gente diz que é melhor. Então que nós possamos olhar melhor, né, e organizar melhor, né, o tempo do culto, 2 horas só de culto. Então que uma saudação seja mesmo 3 minutos, que uma oportunidade seja mesmo 5 minutos, e que possamos ter de 30 a 35 minutos de palavra, para que seja realmente edificante, bem organizado, e que tudo saia de acordo com aquilo que a gente diz, porque o que nós falamos tem que ser coerente com o que nós fazemos. Então, isso é, né, a ordem cronológica, né, do culto, da reunião, para que seja, né, decentemente e também com ordem. Então, que nós possamos organizar o nosso tempo e não falhar nessa área. Deus abençoe a todos.